Fala, meu querido, minha querida, meus futuros campeões, Papai Cássio na área trazendo para você mais um tema importantíssimo. Você que vai fazer Enem, você que vai fazer Polune, Cefet, tá? Em cursos públicos, essa aula é para você. Vamos, sem delonga, ao que importa, né? Função de segundo grau. Primeiramente, nós vamos falar da definição. Seja F, uma função de R em R, eu vou explicar isso aqui para você. Você que está me acompanhando aí já sabe o que isso significa, né? F de R em R significa que os possíveis valores para x estão dentro dos reais e os possíveis valores para y, que é o nosso conta domínio, está dentro dos reais também. É simplesmente isso, uma função que liga um valor de x com um valor de y. Definida por f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma genérica, ou seja, a forma original que deu origem à função do segundo grau. Por que ela é função do segundo grau, Papai Cássio? Porque o x está elevado a 2, por isso é de segundo grau. Show de bola? Bom, e quem é A, B e C? O A, B e C são, a gente chama de coeficientes, tá? Ou parâmetros, tá bom? Porém, o A, meu querido, minha querida, tem que ser diferente de zero. Show? Porque se o A for igual a zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. E isso aqui vai se tornar uma equação de primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero, tá? É uma função quadrática ou polinomial do segundo grau. O gráfico que resulta de uma função desse tipo é uma parábola. A parábola é um negócio mais ou menos assim, ó. Você já deve ter visto, ó. Tá vendo? Assim, lembrando, vai até o infinito, tá? Para cá e para cá. Ou assim, ó. Também até o infinito. Show de bola? Você quer parábola, beleza? Bom, para encontrarmos as raízes de uma função quadrática, devemos, primeiramente, ter que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, caímos de novo no quê? Numa equação. É isso mesmo. Você vai pegar a função, no lugar que tinha aqui f de x, que a gente sabe que f de x, você sabe que é a mesma coisa que falar y. No lugar do f de x, você vai colocar o quê? Igual a zero. Show de bola? É só isso. Resolve com a equação do mesmo jeito. Você já sabe resolver a equação, porque já viu aqui no meu curso, né? Feito isso, utilizamos a fórmula do discriminante, que você mais conhece aí por delta, e a fórmula de Bhaskara, que de Bhaskara não tem nada, mas eu não vou entrar em detalhe aqui sobre isso, essa história da matemática, muito interessante, mas na verdade em outros países não é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? A primeira delas, o delta tá aí, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? É a fórmula do discriminante ou delta. E a segunda, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá aí para você também, você já deve conhecer essa fórmula. É interessante, primeiramente você faz essa. Para você fazer uma função do segundo grau, primeiro você faz essa, depois em segunda que você joga nessa aqui. Agora, é interessante citar aqui, é interessante demais falar sobre isso, é muito importante até você observar as duas fórmulas, elas dependem de você saber exatamente quem é A, quem é B e quem é C. Grava isso na sua cachola. Aqui, ó. É a primeira coisa que eu falei lá no meu curso aqui, né, que você que está fazendo aí, de equação de segundo grau. Você tem que saber quem é A, quem é B e quem é C. Se não, não tem nada. Pode reparar que as duas fórmulas precisam do A, do B e do C. Primeiro você faz a caixa delta, depois substitui o valor de delta aqui nessa segunda, aqui dentro do radical. Você chama de raiz, né? Raiz não. Isso aqui chama radical, beleza? Alguns livros trazem essas duas fórmulas em uma só, como mostrado abaixo. Olha para você ver aqui, ó. Tá vendo? Ela é que você conhece assim. Dentro do delta ali, triângulozinho aí, você pode colocar o b ao quadrado menos 4ac. Fica à vontade. Uma forma, uma opção de fazer. Mas continua valendo a ideia de que um deles você faz utilizando o mais, menos b, substitui o b, mais raiz quadrada do valor que der no delta, sobre 2 vezes a. Beleza? Uma delas. A outra você faz utilizando o menos. Tá lembrado disso aí, né? Para achar x1 e x2, ou x' e x2', não sei como é que seu professor fala. Essas são as raízes da equação, sabe muito bem. E aqui nós estamos falando de raízes da função. Coisa, viu? Tranquilo? Importante, existem 3 situações para o valor do delta que interferem no número de raízes da função. Observa só. Se o delta for maior que zero, a função apresenta 2 raízes reais. Isso aqui é a equação do segundo grau, você já deve ter visto isso. Nesse caso, a parábola corta o eixo x em 2 pontos, que são as raízes ou zeros da função. Zeros da função não é o número zero, não, tá? Raízes, ou falar raiz ou falar zeros, é a mesma coisa. É o x1 e x2. Grava isso aí. Vamos ver como é que fica, então? Olha só essa questão aqui. Tá vendo?
Nesse caso aqui, eu tenho a parábola, né, que é o gráfico, cortando duas vezes. Ó, uma aqui, que a gente pode chamar de x1, e outra aqui, pode chamar aqui de x2. Legal? Então, tem duas raízes. Nesse caso, ela é com o a maior que zero. Se o a for maior que zero, ela é o quê? O a é positivo, então ela é o quê? Feliz. Eu costumo brincar com meus alunos assim também. Feliz é porque, ó, parece que está sorrindo. É porque o a é positivo. Tá entendendo? Positivo, uma pessoa positiva, que sorri. Legal? E quando o a for negativo, triste. Olha, uma pessoa negativa. Entendendo? A negativo, menor que zero, negativo, tá entendendo? Triste. Ó, a parábola voltada para baixo. Legal? Tá. E se o delta for igual a zero? A função apresenta duas raízes reais iguais. Então não é duas, é o quê? Uma só. Porque as duas são iguais. Nesse caso, a parábola toca o eixo x apenas uma vez. Eu já vi isso aqui como resolva a função abaixo, tal, que ela toca o eixo x apenas uma vez. Resolva a função abaixo, descubra o valor de k, por exemplo, a função a tenha k no lugar de b, um exemplo, para que ela tenha duas raízes reais iguais. Uma coisa. Terceira situação, que é a mesma coisa também. Resolva a função abaixo sabendo que a função tem uma raiz real dupla. O que é uma raiz real dupla? Raízes reais iguais. Só isso. Beleza, campeão? Observa aí, então, ó. Esse é o caso. Feliz, rindo, né? Porém, só toca uma vez no eixo x. Ou seja, só tem uma raiz. Nesse caso, aqui, você tem que x1, ou seja, a primeira raiz é igual à segunda. Ou, só recapitulando. E, ao contrário, da mesma coisa. Só que agora é triste. Ela está tocando uma vez o eixo x, porém, voltada para baixo. Show? E se o delta for menor que zero? A função não tem raízes reais. Vou tacar isso aqui para você. Por quê? Por mais que ela não tenha raízes reais, que o delta é menor que zero, né? Se você voltar aqui, por que não tem raízes reais? Vamos voltar? O delta é menor que zero. O delta não é negativo? Uma coisa menor que zero é negativo? Vamos voltar aqui para você entender, então. Por que não vai ter raízes? Olha só, deixa eu voltar na fórmula aqui para você entender. Vem cá. Você achou o delta? O delta deu menos 16, por exemplo. Menos 16. Tem como você colocar menos 16 aqui dentro? De uma raiz cujo índice é 2? Não tem. Não existe raiz quadrada de menos de número negativo. Então, nesse caso, desce lá, por exemplo, 16, como é que você vai calcular isso aqui? Ou, perdão, menos 16. Como é que você vai calcular a raiz quadrada de menos 16? Tá entendendo por que ela não tem raízes? Se ela não tem raiz, é porque o delta deu menor que zero. Não tem como você continuar esse cálculo, não. A conta vai parar aqui, ó. Não tem como continuar mais, não. Porque como é que você vai pegar o valor de menos b e somar com a raiz quadrada de menos 16? Raiz quadrada de menos 16 não existe nos reais. Entendeu por quê? Que não existe solução? É por causa disso, tá? Paramos aqui, né? Não existe solução. Mas é interessante que não existe raiz ou solução em R, tá? Que é os reais. Você sabe muito bem. O conjunto dos números reais é o conjunto R. Mas aqui existe solução, ó. Sabe o nome desse conjunto aqui? É o conjunto mais amplo que se tem na matemática. Ele é mais amplo ainda do que o R. É o conjunto dos números complexos. Beleza? Não vou falar disso aqui agora, tá? Mas dentro do conjunto dos números complexos tem raiz quadrada para número negativo. Então tem solução, sim. A gente chama de soluções complexas, raízes complexas. Beleza? Não se preocupe que isso é lá do terceiro ano ou segundo ano, algumas escolas mostram. Então, nesse caso, como não tem raiz, o gráfico não corta o eixo x. Entendeu? Observa como é que vai ficar. Olha aí, você vê. Feliz, porém não encosta no eixo x. Ou a maior que zero, né? E a menor que zero, mais uma vez, nem tocou no eixo x. Ó, pode olhar que nessa situação nem encostou. Aqui também nem encostou no eixo x. Show de bola? Entendeu as três situações do delta? É basicamente isso aí. Vamos pegar uma questão aqui de aplicação para a gente ver como é que fica. Seja a função, tá aí a função. Uma função de segundo grau. Quem não sabe disso, né? Sabe-se que suas raízes são dadas por x1 e x2. Das alternativas abaixo, aquela que resulta em x1 menos x2, ou x' menos x2' é qual? Olha, vamos resolver essa questão aqui no tapa. É muito fácil, né? Vou aplicar, inclusive, o que eu falei lá, né? Primeiramente, o que eu faço aqui na função? Vou descobrir quem é A. É o primeiro do primeiro do primeiro. Tá? E nesse caso é menos 3. Quem é o B? Vai. Fala aí antes de eu falar. O B é 12. O C é quem? Termo que não tem letra, não é isso? Menos 9. Leva o sinal do número.
Às vezes eu estou na sala de aula, pergunto ao aluno qual que é o valor de C. 9. Você vê, é menos 9. Tem que levar o sinal do número junto. Show? Agora vamos fazer lá o delta primeiro, né? Vamos lá. Antes de eu escrever aí, qual que é a fórmula do delta? Vamos ver se você já memorizou. Vai. Acabou o seu tempo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos fazer o delta aqui bonitinho, então. B ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses, só para organizar. Se você quiser colocar bem, se não quiser, erra na prova. E é com você, não é comigo. Tá? Eu estou te ensinando a acertar. 4 vezes A, vou abrir parênteses também, que é menos 3. Estava dando aula sobre isso ontem, o aluno perguntou, por que você coloca parênteses no menos 3? Porque senão fica na hora da prova, você confunde e acha que é 4 menos 3. Não é 4 menos 3, é 4 vezes a parênteses menos 3, tá entendendo? E o C também, que é negativo, vou abrir o parênteses, vou colocar o menos 9 aqui e vou fechar. Show de bola? Então vai ser assim, ó, 12 ao quadrado, você já sabe aí, 144. Vou fazer o sinal primeiro, grava bem esse macete, ó. Menos vezes esse menos dá mais. Agora, mais vezes menos dá menos. Ou é assim que você faz, você vai acertar sempre. Agora os números. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 9 dá quanto? Né? Então, 144 menos 108, eu faço de cabeça assim, ó. 144 menos 100, 44. 44 menos 8 vai dar quanto? 36. Oba, achamos um delta que tem raiz exata. Show? Agora nós vamos para a fórmula do Bhaskara. Ligado? Usando o Bhaskara, então, vamos ver se você sabe a fórmula aí. Vai, para aí, fala antes de eu escrever. Substituindo, então, menos B. Perceba, o B é 12. Então, aqui, menos 12. Vou usar o mais primeiro, tá? Quadrado de delta, que é 36. Dividido por 2 vezes A. O A é menos 3. 2 vezes menos 3. Certo? Vai ficar assim, menos 12 mais raiz de 36 é 6. 2 vezes 3, menos 3 dá menos 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 6 dá um positivo. Show de bola? Positivo. Menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 6 dá 1. Esse foi o nosso x1. Vou chamar de x1. Ou x, né? Agora vamos fazer o x2. Ó. 2 vai ser mesma coisa, menos 12. Só que agora eu vou usar o menos. Tá? Menos 6. Dividido por menos 6, que é 2 vezes menos 3. Menos 12 com menos 6, sinais iguais, é só juntar os números. 12 com 6 dá 18. Conserva o sinal. Menos 18. Dividido por menos 6. A resposta disso aqui vai dar 3 positivo. Como pediu x1 menos x2, aqui que você tem que tomar cuidado. Tá? Se você observar, o x1 deu 1, o x2 deu 3. 1 menos 3 dá menos 2. Mas você reparou que não tem opção menos 2? Então vamos fazer o contrário, então. 3 menos 1, que dá 2. Então, para a nossa opção correta é a letra A. Legal? Gostou dessa aplicação aí? Show? Deu para entender direitinho a aplicação aí da função? É isso aí. Aí agora, como é que a gente faz para achar as raízes de uma função se fosse por soma e produto? Muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Beleza? Vamos lá então. Primeiramente, você tem que entender que a soma das raízes, quando eu falo com você soma e produto, não sei se o professor já explicou, é SP, nós estamos falando que a soma das raízes será realmente somar x1 com x2. x1 não é a primeira raiz, x2 não é a segunda. Tá. Os matemáticos, por meio de alguns cálculos, chegaram à conclusão que se eu somar as raízes de uma equação do segundo grau, ela sempre obedecerá isso aqui, ó. Sempre será menos b sobre a. Está percebendo que tudo a gente precisa dos coeficientes a, b e c? Pois é, grave isso aí na sua cachola. Bom, só que eu vou te dar um conselho para usar soma e produto para resolver achar x1 e x2 quando o coeficiente a for 1. Show de bola? Por quê, papai Cássio? Porque aqui você concorda comigo que se o a for 1, vai ficar menos b sobre 1? Quanto que é menos b sobre 1? Menos b. Você está vendo que essa função anterior aqui que a gente fez, o coeficiente a dela é menos 3? Legal, né? Dá para aplicar soma e produto? Dá. Aqui dá. Por que dá, professor? Ué, porque se você observar... Ah, mas você acabou de falar que o A tem que ser igual a 1? Que o A tem que ser igual a 1? Sim. Mas o detalhe é o seguinte. Aqui.
O detalhe é o seguinte, se você voltar nessa daqui, você vai perceber que dá para dividir ela toda por 3. Vê? Ó, o coeficiente A aqui é divisível por 3. O coeficiente B é divisível por 3 e o coeficiente C é divisível por 3. Então essa daqui, antes de resolver, se eu quisesse fazer por soma e produto, ao invés de fazer delta e bhaskara, tamanho que deu delta e bhaskara, muito trabalho, né? Então, você poderia dividir ela toda por 3. E que era, o coeficiente A fosse, vai ficar menos 3, vai ficar menos 1. Aí dá para aplicar soma e produto. Show? Vamos lá então, vamos fazer essa daqui então. E aí vem agora o produto. Soma seria a soma das raízes, você já entendeu. A soma das raízes. E o produto das raízes? Produto é vezes mesmo, pessoal. Ó, é vezes, tá bom, campeão? É multiplicar mesmo as raízes. Pegar o x1 e multiplicar pelo x2. Eles descobriram que a fórmula é sempre C sobre A. Mas como o A é igual a 1, C sobre 1 vai dar C. Isso aqui é o quê? O produto das raízes. Vamos ver como é que faz isso aqui na prática? Vamos lá. Tá aí a função, faz aqui a equação, não tem problema, você vai usar como função a mesma coisa, né? Isso. Bom, primeiramente, dá para aplicar para o soma produto? Dá, porque o coeficiente A é igual a 1. Show? Então vamos separar os coeficientes aqui. O A é igual a 1, B igual a menos 7, e o C é igual a 12. Olha como é que é muito mais rápido. Tá, a soma, como é que é a soma mesmo? Eu vou chamar S de soma, tá, campeão? É sempre menos B, não é? Menos B sobre A fica só menos. E o produto, eu vou chamar de P, é sempre C sobre A. C sobre 1 vai dar C. Aí você vai falar assim, tá, como é que eu faço isso, professor Cássio? Eu vou ter que ficar testando? Não. Você vai começar pelo produto. Grava na sua cabeça. Começa pelo... Repete comigo. Vou começar pelo produto. Show? Então, o produto é quem? Nesse caso é o coeficiente C. O coeficiente C é 12. E o coeficiente B, que seria a soma? Só vou escrever ele aqui, tá? Menos B, o B é menos 7. O menos com o menos do 7 vai ficar... Estou procurando dois números, x1 e x2. E quando eu somar um com o outro, vai dar 7. E quando eu multiplicar um com o outro, vai dar 12. Eu vou começar pelo produto. Tá? Grava uma coisa. Está procurando dois números, cujo produto dá 12. Quem são esses dois números? Vamos fazer aqui embaixo? Vamos lá. 1 vezes 12 dá 12? Dá. 1 vezes 12 é um possível. E mais? 2 vezes 6 também dá 12. Show! O outro possível valor para x1 e x2. O outro, 3 e 4. É também? É, ó, 3 vezes 4 dá 12, né? Bom, tudo bem. Daqui para frente, não precisa nem fazer. Já chegou na metade, ó, 4 vezes 3, nós já fizemos aqui em cima, não vou nem colocar, tá? Isso aqui pode desconsiderar. Pode fazer só até aqui onde eu fiz e já está ótimo. Bom, aí a pergunta aqui é, o produto eu já encontrei, dois números que dá 12. Agora eu vou procurar, dentre essas opções que eu tenho, qual que somado dá 7? Eu não tenho que obedecer, eu some o produto ao mesmo tempo? Então tem que obedecer também a soma, que tem que dar 7. Deixa eu te falar, 1 mais 12, 1 somado com menos 12, menos 12 somado com 1, tem como dar 7? E já está fora, ó. Outro, 2 com 6, tem como dar 7? Se o 6 for negativo e o 2 positivo, se o 6 for negativo e o 2 negativo, não tem como de jeito nenhum, 2 com 6 somado, um negativo, outro positivo, um positivo, positivo, negativo, negativo, não tem como dar 7, está fora. Agora, e 3 e 4? 3 e 4 tem, não tem? Ó, 3 mais 4 dá 7, e 4 mais 3, 7 também. Acabou, querido. As raízes são quem? x1 é igual a 3, x2 é igual a 4. Quer ver se é verdade mesmo? Para o vídeo e faz você ir por delta e bhaskara agora. Faz agora e depois você me conta. Então, eu vou adiante, você para o vídeo, para não ficar a aula muito grande, e faz. Outro exemplo de aplicação aqui. O produto das raízes da função é dada por essa função aí, né? É quanto? E tal, o aluno vai pensar o quê? Ele vai querer fazer, o aluno que não sabe soma e produto, ele vai querer fazer bhaskara, ele vai querer fazer delta. Tá errado? Não, não tá errado. Não tá, vai achar? Vai achar o x1 lá, suponha que seja 5, e o x2 seja 2. 5 vezes 2, tá pedindo o produto das raízes, 5 vezes 2 dá 10. Tem opção 10, estou só dando um exemplo. Mas dá trabalho demais, porque a pergunta é muito direta, e é por isso que eu acabei de explicar soma e produto das raízes. Só pediu para você descobrir o produto das raízes. Você sabe muito bem que o produto das raízes, que é P, é C sobre A.
O A aqui vale quanto? Vale 1? Então vai ser. E o C vale quanto? 40. Então vai ser o quê? 40 dividido por 1. Qual que é a resposta? 40. Nós gastamos quantos segundos para fazer essa questão? 45, ainda fui falar outras coisas ainda. Você na da prova pega uma questão como essa, o produto das raízes da função, parará. Bateu o olho lá, o coeficiente C, acabou. C sobre A. Ah, nessa pode aparecer uma que o A seja diferente de 1? Pode. Se o A aqui, por exemplo, fosse 2, você ia fazer C sobre A, ou seja, 40, que é o C, sobre 2. 40 sobre 2 daria 20, se tivesse a opção 20. Tá entendendo? Eu já vi questão, por exemplo, de prova de vestibular, que mostra, pede a soma das raízes da função. Só isso. O aluno tem que fazer delta e básica, tem que fazer... Não! É só analisar que a soma é o quê? Menos B sobre A. Olha lá o B lá, 13. O A lá, o A é 1, menos 13 sobre 1 daria 13. Ou menos 13. Se fosse pedir a soma. Tá entendendo? Tá entendendo que eu tô te ensinando um macete para você saber o que os outros sabem, mas você fazer muito mais rápido? Esse é o bizu dessa aula. Tudo bom? E agora, a forma fatorada de uma função de segundo grau. Isso aqui também é muito importante, tá? Ela pode ser escrita por meio da multiplicação de duas equações do primeiro grau, tá? A fórmula dada é essa daqui, ó. Você vai pegar sempre aqui, ó, o coeficiente A. Normalmente a gente está tomando como base seja 1, tá? É a fórmula sempre esse cara aqui, o x e o x, são da fórmula. Sempre será x. E x1 e x2 são quem? As raízes. Então é muito simples. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. A anterior, aquela que a gente fez, deu 3 e 4, não foi? As raízes, 3 e 4. Vamos substituir ela aqui. Se o A for 1, eu vou ter x menos x1, que é 3. Só para você ver que dá certinho, ó. Testando. E esse x que é da fórmula, menos o x2 que deu 4. Show? Essa é a nossa função. Bom, vamos explicar para ver se dá aquela função lá do início? Vamos lá? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 4 vai dar 12. Organizando ela, vai ficar x ao quadrado, menos 3 com menos 4 dá menos 7x, mais 12. Essa é a nossa função f de x. Vamos ver se essa fórmula funciona mesmo? Vamos voltar? X ao quadrado, menos 7x mais 12. Grava aí. X ao quadrado, menos 7x mais 12. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Olha ela aqui. É exatamente o que eu fiz agora, usando o 3 e o 4. Dá ou não dá certinho? Forma fatorada da função do segundo grau. Está aí provado para você que funciona. E é claro, eu levei em consideração o A sendo igual a 1. Show de bola? Beleza? Então aí, x1 e x2 são as raízes, os zeros da função. Vou dar um exemplo aqui, ó. Escreva a função na forma fatorada. Vamos lá. Eu não sou trouxa, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela toda por 2. Por quê, papai Cássio? Porque se eu dividir ela por 2, ela vai passar a dar para fazer por soma e produto. Então, se eu dividir aqui por 2, vai ficar 1x ao quadrado. Se eu dividir aqui por 2, vai ficar 6x. Se eu dividir aqui por 2, vai dar menos 16. Vamos lá, então. A soma, que é S, tem que ser menos B. Menos B, então, vai dar menos 6. Sobre A, o A é 1. Fazer. E o produto vai ser C. Então, vai ser menos 16. Vamos começar pelo produto? Rapidinho. Comigo aqui, ó. Quem são dois números que multiplicados um pelo outro vai dar 16? 1 vezes 16. 2 vezes 8. Acabou, né? Acabou. 1 vezes 16, 2 vezes 8. Não, tem mais um aqui, ó. 4 vezes 4. Acabou, agora acabou mesmo. Bom, então de produto eu já descobri. Lembra que eu falei o macete? Começa pelo produto? Agora eu vou observar um que obedeça isso, ó. Que a soma, esse aqui é um S, tá? Ficou ruim pra caramba. A soma seja menos 6, comigo. Tem como 1 e 16 somar dá menos 6? Ora, como nunca. Agora, 2 e 8, tem como somar dar menos 6? Tem. Como, pessoal? Vou pegar aqui, por exemplo. Se o x1 for menos 2, e o x2 for 8, estou colocando um negativo e um positivo, se eu somar eles, vai dar 6 positivo, não vai? E não dá certo, porque tem que dar menos 6. Então, vou inverter, ué. Vou falar que o x1 é 2 positivo,
E o x2 é menos 8. Olha se dá certo. Quanto que é 2 menos 8? Menos 6. Achei as raízes. As raízes. Acabou, cara. Só um produto, velho. Gastei menos de 2 minutos para fazer. Isso conversando, né? Falando muito ainda. Então, vou escrever na forma fatorada. Na forma fatorada vai ficar o seguinte. O fx é igual a 2. Que você está vendo que o a aqui é 2, a original, né? Vezes, ó, x menos x1. Quem que é o x1? x1 é 2. X menos 2. Vezes, pela forma x menos x2. Perceba que o x2 agora deu menos 8. Eu tenho que usar o menos da fórmula, fazendo jogo de sinal com menos 8, que vai dar... Olha aí a forma fatorada dela. Acabou. A fatorada da função aí de cima. Legal, né? Gostou? Entendeu? Ficou claro para você? Espero que tenha gostado dos exemplos, das aplicações, da teoria. E vamos para cima. O vestibular é nosso. Uma vaga é sua. Tamo junto, campeão. Valeu.